E se o maior desafio da sua carreira não estivesse na competição, mas na forma como seu coração decidiu bater por alguém que você não podia tocar? Hoje você vai conhecer uma história que ultrapassa as linhas da quadra, do certo e do permitido. Não é sobre vencer, é sobre resistir ao que te consome em silêncio. Uma jogadora, uma treinadora e um time inteiro onde olhar demais já é crime. Um desejo que ninguém ousa nomear. Uma conexão que poderia destruir tudo ou revelar o que é amor de verdade. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e prepara o emocional. Porque o que você vai ver agora vai te fazer questionar até onde vale a pena seguir o coração. Mesmo que isso custe tudo, ativa o sininho, ajusta o fone e vem comigo. Porque essa história vai ficar em você. Agora, sem mais espera, vamos ao vídeo de hoje. A Arena Sabiazinho vibrava em Uberlândia. Arquibancadas lotadas, calor sufocante, corações pulsando junto com cada jogada. Eu estava no centro disso tudo, respirando fundo, sentindo o peso da bola entre minhas mãos trêmulas. Ali, naquele instante, eu não era apenas Camila Martinez, a promessa argentina do vôlei feminino brasileiro, mas sim a esperança viva de um time inteiro. A bola voou, certeira e violenta, tocando a quadra adversária. Vitória. O grito da torcida ecoou, preenchendo cada espaço do ginásio, mas meu olhar buscava outra confirmação. Um olhar que eu conhecia bem, severo e quase inacessível. Lá estava ela, Clara Reyes, minha treinadora, braço cruzado, expressão firme, olhos profundos cravados em mim. Algo estranho aconteceu naquele momento. Algo quente, inquieto e proibido. O olhar de Clara sempre fora impenetrável, mas naquele instante parecia revelar algo mais intenso que qualquer vitória dentro das quadras. Minha respiração acelerou de forma desconcertante enquanto nossos olhares se sustentavam por segundos demais, segundos perigosos. De repente, eu já não ouvia mais os gritos, nem sentia o calor da quadra sob meus pés. Apenas aquela sensação perturbadora, aquele frio na barriga que avisava perigosamente que regras poderiam estar prestes a serem quebradas. Era cedo demais para pensar nisso. Cedo demais para admitir até mesmo a mim mesma que aquela mulher mexia comigo mais do que deveria. "Camila!" gritou alguém do meu lado, quebrando aquele contato magnético. Pisquei algumas vezes, trazendo-me de volta à realidade, mas a imagem dos olhos escuros e intensos de Clara ainda estava estampada em mim. Enquanto me afastava da quadra, a dúvida queimava forte em minha mente. O que aquele olhar forte realmente queria dizer? O que aquele olhar forte esconde sob tanta rigidez? Na manhã seguinte, a quadra estava silenciosa. Só se ouvia o eco dos tênis batendo contra o piso e o som ritmado da bola sendo passada de mão em mão. Mas havia algo no ar. Um silêncio diferente. E eu sentia. Estava prestes a atravessar uma linha que jamais poderia ser desfeita. Clara Reyes caminhava pela lateral da quadra com sua prancheta, seus olhos escuros analisando cada jogadora com precisão cirúrgica. A postura reta, o cabelo preso num coque impecável, o uniforme do Praia Clube ajustado sem esforço, ela parecia inalcançável, intocável, quase inumana na sua disciplina. Mas era justamente isso que me atraía. A forma como ela mantinha tudo sob controle, como seus olhos me encontravam por poucos segundos e mesmo assim me desestruturavam completamente. Ela era a treinadora ideal, a líder perfeita. E era exatamente isso que tornava tudo perigoso. A tensão não estava mais só nas quadras. Estava em cada correção que Clara me fazia, em cada ordem que ela dava com a voz firme, mas com uma leveza que para mim soava como provocação. "Camila, sua impulsão caiu. Braço direito mais alto no bloqueio", disse ela, aproximando-se. Seus dedos tocaram rapidamente minha cintura para ajustar a posição do meu corpo, mas meu estômago virou. Não pelo toque técnico,
mas pela descarga elétrica que percorreu minha espinha. Ela afastou-se com a mesma neutralidade de sempre, como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse apenas mais uma atleta sob seu comando. Mas eu sabia que havia algo no olhar dela que desmentia toda aquela frieza. Por que justo Camila consegue abalar essa frieza? Era para ser apenas mais um treino noturno. A quadra vazia, as luzes altas refletindo no piso polido e o som das minhas próprias passadas ecoando num silêncio quase solene. Mas aquela noite tinha algo diferente. Ou talvez fosse eu que estava diferente desde aquele toque breve. Clara estava ali, sozinha, sentada na arquibancada, como se o mundo inteiro estivesse em pausa. Quando me viu, não disse nada. Apenas fez um leve gesto com a cabeça, me chamando até ela. Você pediu um reforço tático, lembra? Disse com a voz baixa. Aquilo era verdade, mas eu não esperava que ela mesma viesse. Descemos juntas à quadra. Eu suava mais do que o normal, mesmo sem ter começado o aquecimento. Clara assumiu o comando, corrigia minhas posições, ajustava ângulos e a cada toque técnico no meu ombro, na minha perna, na curva da minha cintura, minha concentração se desfazia um pouco mais. Até que aconteceu. Em um movimento de bloqueio, escorreguei e quase caí. Clara me segurou, braços firmes, olhos colados aos meus. E por um segundo, o mundo realmente parou. Ficamos ali, tão próximas. O rosto dela a poucos centímetros do meu. O som do nosso respirar pesado entrelaçado. 1 segundo, 2, 3. O bastante para que algo muito maior do que palavras se fizesse presente. Eu senti. E ela também sentiu. Mas então, a porta do ginásio rangeu. Um grupo de jogadoras entrou rindo, quebrando o feitiço. Clara se afastou num pulo, recompondo-se com uma frieza quase ensaiada. Eu fingi alongar a perna, tentando esconder o tremor. Mas nada no meu corpo estava em controle. Será possível controlar sentimentos que desafiam regras tão rígidas? O calor de Uberlândia não dava trégua, mesmo quando a noite caía. E naquela sexta, o time inteiro se reuniu numa confraternização tradicional do clube. Música, risadas, carne na brasa e aquele típico clima mineiro de descontração que me sufocava como uma rede mal armada. Eu estava linda, sabia disso. Um vestido leve, solto, cabelos soltos e pele quente. Mas minha atenção estava voltada apenas para um ponto fixo no salão. Clara, encostada próxima à varanda, copo de água com gás na mão e olhar distante, observando tudo sem realmente estar ali. Ela vestia uma blusa preta simples, mas em Clara, até o mínimo virava presença. As conversas rolavam soltas, mas os olhares começaram a se cruzar. E não estou falando dos nossos. Falo dos olhares deles, das jogadoras, dos auxiliares, da comissão. Murmúrios inocentes, sorrisos enviesados, perguntas disfarçadas de piada. A treinadora virou fã da Camila, né? Acho que ela está dando atenção demais para uma jogadora só. Cada frase era uma pontada. Não por vergonha, mas porque a verdade sempre assusta mais quando vem disfarçada de brincadeira. Naquele momento, um dos técnicos fez um comentário mais direto, como quem não percebe o tamanho do veneno que carrega. Se continuar assim, vai parecer que tem mais coisa aí, que não seja vôlei. Meu sangue ferveu. Me aproximei sem pensar, com um sorriso calmo no rosto. Curioso como sempre acham que mulher perto de mulher é escândalo. Mas homem falando besteira ninguém questiona, né? O silêncio que se seguiu foi mais barulhento que qualquer ponto final. E então eu vi Clara, encostada, com os olhos cravados em mim. Ela sorriu. Pela primeira vez, ela sorriu. E Clara, pela primeira vez, demonstra uma emoção além do profissional. Na segunda-feira, a quadra parecia um campo minado. Cada passo meu ecoava mais alto do que o normal, e não era pelo barulho dos tênis no piso de madeira. Era porque, dentro de mim, tudo começava a desabar. O sorriso de Clara na confraternização não me saía da cabeça. Ele não foi qualquer sorriso.
Foi um rompimento. Um acidente emocional em alguém que fazia da disciplina sua armadura. Aquilo me desarmou por dentro. Me deixou nua, mesmo vestida de uniforme. O treino começou como sempre. Clara dava comandos objetivos, circulava entre as jogadoras, anotava observações, mas a cada vez que se aproximava de mim, era como se o ar rareasse. E então veio o momento decisivo. Um salto mal feito, um giro travado. Ela veio até mim. "Você sabe que consegue fazer melhor, Camila", disse, abaixando-se para ajustar o posicionamento da minha perna no bloqueio. Seu toque foi sutil, mas hesitou. Ela sabia o que aquele toque fazia comigo, e agora eu sabia o que fazia com ela. Ficamos ali por um segundo a mais, um segundo em que a técnica virou carícia, em que a quadra desapareceu, e tudo o que existia era o espaço entre nossos rostos, cada vez menor. Minha respiração falhava. O olhar dela, antes técnico, agora tremia. E então, sem dizer uma palavra, ela se afastou. Não apenas fisicamente. Clara passou o resto do treino distante, fria, impessoal, como se estivesse apagando algo dentro dela que eu acabara de acender. Saí do treino com o peito em chamas e a mente confusa. Algo havia mudado. Algo havia sido sentido, e isso a apavorava tanto quanto me atraía. O coração pode quebrar todas as regras sozinho. As horas começaram a passar de forma estranha. Treinos vinham e iam. E Clara desaparecia entre um e outro com desculpas vazias. Primeiro foi uma reunião com a diretoria. Depois, uma avaliação de outra atleta. Em seguida, um preciso revisar os treinos da base. Mas eu sabia. Era fuga. Clara estava fugindo de mim. E era isso que mais doía. Porque enquanto ela tentava se proteger, eu ficava aqui, exposta, sem saber se tinha feito algo errado ou apenas sentido demais. A ausência dela nas minhas sessões de treino personalizado não passou despercebida pelo time, nem por mim. Meus ataques começaram a sair tortos. Meu desempenho caiu. Mas ninguém entendia que não era o braço que doía. Era o silêncio dela. O distanciamento repentino. O abandono calculado. Naquela terça, sentei sozinha no vestiário vazio. Toalha no colo, cabelo ainda molhado, a água escorrendo pela nuca. Tentei lembrar da última vez que tinha me sentido assim, perdida, sozinha, desamparada, mesmo cercada por pessoas. Foi então que encarei meu próprio reflexo no espelho rachado do vestiário. E ali, entre gotas e luz fluorescente, eu disse a verdade em voz alta, só para mim. Não é por ela que você está assim. É por tudo o que você está sentindo e não sabe onde colocar. E naquele momento, entendi. Não era mais sobre o toque, nem sobre o beijo que quase aconteceu. Era sobre o medo de sentir e perder, o medo de seguir o coração e ver tudo desmoronar. E se seguir o coração significar perder tudo? Choveu em Uberlândia como não se via há semanas. A tempestade caiu sem aviso, intensa e repentina, alagando as ruas, lavando o calor seco do fim do verão, mas também lavando o que eu tentava esconder dentro de mim. Fugi da pensão onde estava hospedada e fui direto para a quadra. O ginásio estava fechado, mas a área externa de treinos ainda recebia os pingos impiedosos da tempestade. A chuva me acertava como se o céu quisesse me acordar, e eu queria sentir, correr, saltar, me machucar se fosse preciso. Eu queria algo real, qualquer coisa que me fizesse esquecer aquela ausência que gritava. Sozinha, comecei a treinar. Corria de uma ponta a outra, escorregando no piso molhado, os joelhos batendo forte contra o concreto. Chutava a bola, gritava, me desafiava como se o jogo valesse mais que minha própria saúde. Foi quando a ouvi. "Você enlouqueceu, Camila?" A voz cortou o barulho da chuva como um raio. Virei-me. Clara estava ali, molhada, sem casaco, cabelos grudados no rosto, os olhos, raiva e medo misturados. Mas o que dominava mesmo era a fragilidade que ela tentava esconder.
Você quer se machucar? É isso? Quer jogar tudo fora? Você já jogou fora quando começou a fingir que eu não existo, gritei de volta, o peito ofegante. Ela parou. O silêncio entre nós era maior que a tempestade. Nos encaramos. A chuva caía entre nossos corpos como um véu. E então, ela deu um passo à frente, depois outro, e mais um, até estar tão perto que eu podia sentir o calor dela, mesmo molhada. Eu não fugi de você, Camila. Eu fugi de mim. Uma explosão de raiva ou de desejo. A chuva não parava, mas pela primeira vez em dias, eu também não queria que parasse. Ficamos ali, ofegantes, olhos nos olhos. O mundo inteiro parecia encharcado, menos aquele espaço minúsculo entre nós, onde a tensão vivia, respirava e pulsava como um segredo prestes a explodir. Por que você foge de mim, Clara? Minha voz saiu mais como um sussurro, trêmulo, quebrado. O que tem de tão errado no que a gente sente? Ela fechou os olhos por um segundo, apenas um, mas foi o suficiente para ver a muralha rachando. Por que você me faz querer coisas que jurei nunca mais sentir? A frase ficou suspensa no ar, mais densa que o vapor da chuva. Eu construí tudo o que tenho com esforço. Eu venci em um mundo que nunca foi feito para mulheres como eu amarem do jeito que amam. E agora você aparece, com esses olhos que me leem, com esse corpo que desafia minha lógica, com essa alma que me desmonta. Ela se aproximou mais. Nossos peitos se encostaram. Meu coração batia tão alto que eu achava que ela podia ouvi-lo. Você não é só uma jogadora talentosa, Camila. Você é o meu ponto fraco. Minhas mãos subiram devagar até o rosto dela, e pela primeira vez, ela não recuou. Toquei sua pele quente e molhada. Clara encostou a testa na minha, fechou os olhos e, quando respirou fundo, parecia estar se permitindo, pela primeira vez, cair. Se eu me entregar, eu posso perder tudo. E se você não se entregar, vai perder a si mesma. Quando o orgulho se quebra, o toque vira confissão. Depois daquela noite na chuva, algo mudou. Não apenas entre nós, mas dentro de nós. Era como se o universo inteiro tivesse se reorganizado ao redor de um beijo que ainda não havia acontecido, mas já era inevitável. 2 dias depois, o treino acabou mais tarde do que o previsto. As jogadoras foram saindo aos poucos, as luzes foram se apagando e só restaram passos ecoando no corredor de volta ao vestiário. Passos que não eram só meus. Quando entrei no vestiário vazio, Clara já estava lá, sentada no banco de madeira, cabeça baixa, as mãos entrelaçadas, como se carregassem o peso de todas as decisões que ainda não havia tomado. Ela não me olhou quando entrei. Você veio, sussurrei. Eu não consegui não vir. Me aproximei em silêncio, sentindo o cheiro do sabão do uniforme limpo misturado ao perfume discreto que ela sempre usava. Aquele cheiro que me perseguia mesmo quando ela não estava por perto. Ficamos frente a frente. Nenhuma palavra. Só o som do nosso respirar entrecortado preenchia aquele espaço sagrado. Clara levantou os olhos e foi como se toda a armadura que ela usava desmoronasse diante de mim. Pela primeira vez, não havia treinadora ali. Não havia regras. Só uma mulher cansada de fugir do próprio coração. Toquei o rosto dela com uma das mãos. Ela segurou meu pulso. E então, me beijou. Lento, molhado, com gosto de tudo que foi negado até aquele momento. Foi um beijo que não pedia permissão, mas oferecia rendição. Um beijo que dizia: não importa o que o mundo diga, eu escolho sentir. Quando se afastou, Clara sorriu com os olhos marejados. Mas e agora, Camila? Agora, a gente vê se o mundo tem coragem de nos enfrentar. Lá fora, as regras continuam existindo. O que isso significará para elas? O mundo voltou a girar, mas com uma velocidade que parecia tentar nos derrubar. Na semana seguinte ao beijo, a notícia correu pelos bastidores do clube como fogo em campo seco. A proximidade entre treinadora e atleta não era mais sussurro,
Era evidência, e evidências naquele meio custam caro. Clara foi convocada para uma reunião com a diretoria do Praia Clube. Saímos de Uberlândia no mesmo dia, mas em carros diferentes. Eu via o semblante dela nos espelhos, firme por fora, desfeito por dentro. A proposta da seleção argentina veio na manhã seguinte. Era o que eu sempre sonhei. E também o que eu mais temia naquele momento. Porque o sonho agora tinha um custo. O silêncio, a negação. A renúncia à mulher que, pela primeira vez, tinha me feito sentir inteira. Fui ao clube naquela tarde, pronta para conversar com Clara. Mas ela já tinha deixado a carta. Não para a diretoria. Para mim. Se eu continuar aqui, vou ser sempre o motivo de você abrir mão do que merece. E eu não suporto essa ideia. Você nasceu para ser gigante, Camila. E eu já escolhi viver com a minha decisão. Agora é a sua vez. Eu chorei como criança ali mesmo, sentada no banco da quadra, com a carta nas mãos e o coração partido em dois. Mas era verdade. Amar, às vezes, é libertar. E eu entendi. Na manhã do embarque, o aeroporto de Uberlândia estava abafado, silencioso. A seleção me esperava no portão 5. Eu caminhava firme, decidida. Mas ainda assim esperava alguma coisa. Um sinal. Um milagre. E ele veio. Clara surgiu no saguão com uma mochila nas costas e olhos vermelhos. Você vai conquistar o mundo, Camila. Mas precisava saber que, ao sair daqui, deixou alguém que torce por você mais do que qualquer torcida. Ela me puxou num abraço apertado, longo, verdadeiro. Sem promessas, sem planos, só a certeza de que, por um momento, nós existimos. E foi tudo. Foi mais do que suficiente. Eu entrei no avião. Ela ficou. Nunca mais nos vimos. Mas toda vez que piso numa nova quadra, quando o silêncio antecede o primeiro saque, é o olhar dela que vejo me dizendo: vai. Porque às vezes, amar alguém de verdade é ter coragem de deixá-la voar. E então, era esse o final que você imaginava? Camila e Clara viveram um sentimento que nasceu onde menos podia existir. E mesmo assim, tiveram que escolher entre o amor e os caminhos que o mundo dizia ser os certos. Quantas vezes você já sentiu que amar alguém poderia te custar tudo? Quantas oportunidades você deixou escapar, por medo de sentir demais? Mas talvez o que mais assuste não seja o amor, e sim a coragem de se permitir vivê-lo. Se essa história mexeu com você, não guarde só para si. Comenta aqui. Você teria feito a mesma escolha que Camila? Ou teria ficado? Quero muito saber como essa história tocou você. E claro, já se inscreve no canal, porque a próxima história está chegando. E ela pode ser exatamente o que seu coração precisa ouvir. Ative as notificações e prepare-se, porque cada novo episódio pode ser o começo de uma nova verdade dentro de você. Nos vemos na próxima.